Professor, boa noite. Usando um pouco aí da titibilidade, a gente poderia dizer corretor do que você chama de ritmista, ou chamava, que era o Renato Augusto. Esse time volta a ter aquela jogabilidade das eliminatórias. Que outro jogador consegue fazer esse tipo de trabalho? Se ele participa do que vocês gostam de chamar também de jogo apoiado, tem outro cara que faz isso melhor, enfim. Essa é uma função muito específica para dar a jogabilidade que você gostaria de ver novamente no time? Boa noite. Tem alguns jogadores que têm essa característica, o Renato é um, o Arthur é outro, o Paquetá pode ser outro, Fred, vamos ver se dá, né, para dar ter essa composição, essa posição, função, né, que ela exercita e que dê essa regulagem na equipe. E que em alguns momentos ela trouxe dentro da Copa e ela alternou, ora sim, ora não. E o Renato agora retomando também a sua melhor condição. Não vou ficar lembrando o que aconteceu. O grande momento que o Willian estava vivendo, o Coutinho veio para dentro bem também. São alternativas e agora é o momento também da gente observar, passar essa orientação e ver a resposta dentro do campo. Thiago. Titi, boa noite. A gente sabe da vontade de vocês da comissão de marcar amistoso contra time europeu. Também sabemos da dificuldade, né? Especialmente agora com a Nations League. Eu queria saber se a França, por ser campeã do mundo, é um objetivo de marcar um amistoso. E o Deschamps deu uma entrevista essa semana, falou que teria tentado um amistoso contra o Brasil antes da Copa, acho que em março, se eu não me engano, e que o Brasil teria recusado. É verdade? Procede? Houve representado nessa época? Mas a segunda parte o Edu pode te responder. Eu não tenho conhecimento dela. Palavra que eu não tenho conhecimento. Nós buscamos sempre ter a possibilidade desses enfrentamentos. É bom que tu faça no enunciado a tua pergunta, senão a gente fica aparecendo assim, ó. A disponibilidade sempre de equipes importantes, que elas estejam, por exemplo, de continentes diferentes, de mesclar, então Argentina, agora e Arábia, em outro momento que seja a França contra uma outra equipe. E aí a gente vai trabalhando nessas diferentes, como a equipe asiática, no caso a gente pegou o Japão, outra hora pegou a Inglaterra, nas nossas preparações, pegamos Croácia, e aí vai se inserindo esse rol e está inserido sim essa busca desses adversários, quer sejam europeus ou de outros países, porque eles são importantes. Titi, permita só fugir um pouquinho de seleção. Ontem tivemos o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Qual é o tamanho, não sei se você viu o jogo, provavelmente não, no meio da madrugada, mas como é que é o tamanho dessa vantagem do Cruzeiro? 1-0, jogo da volta em São Paulo, como é que você relativiza isso aí? Boa pergunta, né? É boa pergunta, né? Duas grandes equipes, dois grandes trabalhos, com equipes de tradição. Eu não vou ser polícia, não posso responder, não tenho condições de responder. Não busco pormenores dessa situação. Tenho essas informações, sim, mas a avaliação e futebol ele é muito profundo e detalhado. Eu não tenho condição de te passar nenhuma opinião formada a respeito, o quanto ela é importante. Toda vantagem ela é importante, né? Mas não sei, pronto, não sei. Agora Titi está fazendo várias experiências na cada convocação, cada escalação, maneira de jogar, treino, mas também não tem muito tempo para preparar, só 2, 3 treinos já jogo. Então, Titi está conseguindo realizar tudo que Titi planejou antes da viagem? Parabéns, Kelmi. Sim, é muito difícil, com pouco tempo, tu ter um sentido de organização. Então, o que o técnico tenta manter? Uma estrutura base da equipe e dar oportunidades aos atletas e não experimentá-los. Experimentar, a gente experimenta quem não tem qualidade. Quem é atleta de alto nível, a gente oportuniza. Então, mantém uma estrutura básica e oportuniza alguns para que eles possam desenvolver o seu melhor. Aí o conjunto ele pode dar esse suporte para o atleta, para o Pablo individualmente produzir bem, para o Ederson produzir bem, para o Fabinho produzir bem.
Então a gente tem que olhar o todo e o individual e o todo. Mas é desafiador, sim. E é o grande problema que eu tenho como técnico da seleção, essa inquietude por não ter um tempo maior para trabalhar com os atletas. Titi, aqui na sua frente, tudo bem? A gente sabe que o foco é todo nos amistosos, preparação, tanto trabalho de campo, mas ao mesmo tempo tem outro assunto que ainda não domina a noticiário no país, é que também o Felipe Coutinho, ele comentou que vocês conversam internamente. Queria que você pudesse falar como é que é para você, se você tem acompanhado mesmo daquele hoje momento político do país, essa divisão, esse segundo turno que se aproxima, se vocês conversam entre si, se você já chegou a conversar com algum jogador, com algum auxiliar seu, como é que é isso, se há alguma orientação para que eles não falem disso, se eles podem falar abertamente porque tem que falar assim. Queria que você comentasse um pouco isso, por favor. Nós temos opinião, deve ser comentado sim individualmente, só que eticamente e pela posição que nós estamos, nós podemos, até queremos, mas não devemos nos expor publicamente. Eu posso, eu quero, mas eu não devo. Né? A minha posição não me permite. Tenho as minhas opiniões, tenho as minhas convicções, como eles têm também e acompanham também, absolutamente sim. Devem entre eles, deve ser entre seus familiares, como pessoas normais todas que acompanham esse momento político do Brasil. Professor Tite do Paraná lhe abraça, Kleber do Paraná lhe abraça. Obrigado por tudo que vocês fizeram até aqui. E agora, nesse novo ciclo, a gente vai conviver com a cultura do Brasil, do brasileiro que quer sempre ganhar. Perguntando nessa esteira da cultura do torcedor que não sabe perder, temos obrigação de ganhar da Arábia e da Argentina aqui. E, para completar, o seu prazo é suficiente visando a Copa América? Até lá podemos chegar com tudo que queremos? Eu vou a primeira parte da pergunta, depois o Kleber fala sobre o enfrentamento contra a Arábia. Salam aleikum. Tá certa a pronúncia? Lembrando a minha passagem também e o respeito muito grande que eu tenho à Arábia Saudita, aos profissionais, às pessoas, ao povo. E eu me formei também, a minha formação como profissional também se deu por duas vezes no mundo árabe. Eu sou meio, talvez assim, como é que eu posso dizer? Me foge o termo. O cara sonhador, vamos colocar o sonhador. Eu gosto de convencer para vencer. Eu gosto de convencer para vencer. O que é convencer? É jogar bem. Senão fica uma coisa muito ilusória, muito, sabe, o resultado pelo resultado. Eu sei que tem que ganhar. Nós temos que ganhar. A Arábia Saudita também quer ganhar. Mas o que eu me atenho? A um grande trabalho individual, coletivo, convencer para vencer. Essa é um pouquinho poético, mas é o que eu penso. É como eu vejo futebol. Vamos falar um pouquinho da Arábia, nosso adversário, né? Treinador sul-americano, um grande trabalho no Chile, agora um trabalho novo, um pouco antes da Copa e na sequência agora, o Antônio Pizzi. É uma equipe que desenvolve o futebol no 4-1-4-1 bem definido, uma equipe com transições rápidas, ofensivas e defensivas, uma equipe que joga futebol, que procura jogar com o jogo apoiado, que procura apostar na qualidade dos seus atletas, principalmente jogadores de meio, jogadores da frente, como Alda Alsari, como Al-Sherri, como o Otaif, que é o primeiro volante que tem um jogo qualificado, como a chegada do Al-Sharani lateral, tanto pela direita ou pela esquerda, que tem qualidade também, com boa passada. Então é uma equipe que fez amistosos interessantes contra a Itália, que a gente observou uma série de amistosos contra a Alemanha antes da Copa, e também teve na Copa um jogo, uma situação equilibrada, de vitória, empate e derrota. Embora a derrota elástica para a Rússia, que aconteceu na sua maioria no final do jogo, até então uma equipe que tem qualidade e que a gente respeita. Tem o maior respeito pela equipe da Arábia e a gente está trabalhando em todos os detalhes, bem atento. O treinamento foi muito em cima também da estratégia, em cima do adversário, para que a gente para que a gente possa fazer um resultado positivo e fazer aquilo que o Tite diz. Trabalhar, produzir para que possamos vencer. Agora sim, o show, por favor. Vamos ver.
seleção ainda é realmente o principal instrumento de propaganda do futebol brasileiro. E aqui na Arábia Saudita, realmente aqui explodiu em termos de interesse do futebol brasileiro, mais de 30 jogadores contratados, o Carille veio para cá recentemente também. Claro que a dimensão principal e mais importante para você é o resultado, né? Mas se pensam ou faz os jogadores pensarem que, de certa maneira, vocês abrem portas para muitos profissionais, não tão brilhantes quanto disputaram a seleção, mas no nível mais baixo, uma boa atuação aqui, considerando que a próxima Copa é no mundo árabe, também, de certa maneira, vai abrir muitos postos de trabalho para brasileiros aqui? Sim. Sim, João. Definitivamente sim. Quando os profissionais e a seleção brasileira, ela tem um bom desempenho, eu trago antes o convencer, eu trago o desempenho, eu trago antes o alto nível, e as pessoas observam, ela vê a qualidade e ela abre portas, sim. Ela valoriza os seus profissionais, ela traz um plano diferencial. Eu já vivenciei essa mesma situação e ele traz no seu, não no seu eixo principal. O seu eixo principal é a seleção pela seleção, mas traz no seu rol toda uma oportunidade de valorização de profissionais. Eu tenho essa consciência. Tite, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua vivência aqui, antes de aquela arrancada, né? Foi daqui que você saiu para ir para o Corinthians e conquistar tudo que conquistou, enfim, e chegar à seleção brasileira anos depois. Como foi sua experiência aqui? Muita coisa mudou desde então, o que você pôde observar, e isso também pode se aplicar até a seleção, já que você volta para cá e agora começa um novo ciclo e talvez uma nova arrancada para outros títulos. Vitor, eu tive um aprendizado muito grande. Uma das coisas que eu aprendi foi, em termos táticos, a trabalhar com duas linhas de 4, com 4-4-2. Quando eu vim para o mundo árabe, às vezes eu colocava assim dos dois, há uma influência europeia muito grande. As duas linhas de 4 eu não tinha o domínio específico, porque eu sou um professor de educação física e ex-atleta, porém autodidata. Com cursos, com leituras, com observações, com interações com técnicos, adversários, concursos, mas agora que está tendo pela CBF um curso mais específico e mais abrangente. Então eu vim descobrir também a função dos externos, que eu te confesso, eu falava assim, ó, aquilo ali na segunda linha de 4 é ajudante de lateral, quanta ignorância eu tinha. Que daí eu fui ver a Juventus com o Nedved do lado, ele ajudava a lateral na fase defensiva, porém flutuava e era um jogador criativo para chegar na frente. E eu dizia, burro sou eu que não, então trata de aprender, Adenor. Então, essa oportunidade, ela me trouxe, né, de pegar uma equipe que trabalhava dessa forma e de nós compormos treinamentos e desenvolver toda uma rotina importante de trabalho no aperfeiçoamento, não só no plano teórico, aí no plano prático. Não adianta só ler, tu tem que vivenciar, tu tem que sentir, tu tem que botar em prática, tu tem que treinar, tem que sentir o teu atleta, tem que sentir o clima, enfim, isso me trouxe. Essa oportunidade, elas foram acrescendo. E também uma visão de que o quanto conseguia conciliar o lado familiar e o lado profissional. O mundo árabe permitiu muito. Eu ficava com a minha família bastante tempo e conciliava. O tempo ele oportunizava no tempo que nós ficamos. Duas passagens no Al Ain, nos Emirados Árabes, em 2007 e depois no Al Wahda em 2010, né? Saindo do Al Wahda direto para o Corinthians, foi uma passagem curta porque o Corinthians veio nos buscar e no Al Wahda a gente veio para disputar o Mundial, né? Até a gente brinca, o Tite deu uma entrevista na chegada falando sobre o Mundial, que era a participação do Al Wahda, por isso que a gente veio, e na sequência do trabalho com o Corinthians a gente conseguiu a conquista. Né? Ele brinca que ele tocou na taça que estava exposta ali naquele momento e futuramente a gente veio buscar o mundo. Tem conexões interessantes, né? E no mundo do futebol muitas, e a gente às vezes fica focado e tira lições disso também. É lembrar, os caras falam, tira uma fotografia com a taça. Eu saí assim, digo, vou pegar e vou tirar uma agora, nunca mais vou ter possibilidade. Eu fui lá do lado da taça, digo, agora tira. Mas eu sabia que a vida ia me proporcionar. Boa noite, Tite. Eu vou fazer duas perguntas e vocês podem escolher quem responde cada uma, porque acho que os dois podem responder sobre os dois assuntos. Primeiro, sobre o Gabriel Jesus.
ele é um garoto que às vezes você olha na cara dele, você vê que ele não está contente com ele, feliz com as coisas, da maneira como elas vêm acontecendo. E desde a Copa do Mundo ele deixou isso muito claro. E eu tenho visto um esforço assim de todos para que ele volte a ficar contente com ele mesmo, com as coisas. Enfim, ele volta agora à seleção nesse jogo como titular. Eu queria que vocês falassem da importância dele, desse momento para ele, para que as coisas voltem a acontecer naturalmente depois da Copa. E outra coisa sobre jogadores versáteis, eu tenho a impressão que vocês têm agora, além do tempo para colocar jogadores em mais de uma função, mais jogadores com esse perfil, né? No treino Fantasma, por exemplo, começou com o Malcom no meio, o Richarlison na esquerda, depois o Malcom foi numa linha de 4 para a esquerda, o Richarlison como centroavante, Fabinho, Militão, muitos jogadores que podem jogar em mais de uma posição. Vocês trabalham, isso é um ganho para vocês nesse tempo maior, ter jogadores com esse perfil? Gabriel Jesus tem uma característica dos diferentes. Tem um livro do Jordan, que normalmente eu coloco, ele diz assim, nunca deixe de tentar. O Gabriel tem essa característica específica. Ele está sentindo sim, porque é o momento que ele tem, ninguém permanece em alto nível o tempo todo, mas tem na sua participação, no seu nível de concentração e nessa maturidade que aos poucos vai acontecer, retomar o seu melhor desempenho. É uma questão de tempo, é uma questão de tranquilidade também. Quanto à questão da dupla função ou tripla função dos atletas, né? Claro, na questão do Fabinho, que era um lateral, que virou um meio-campista e que a gente pode utilizá-lo nas duas funções, no momento utilizando como lateral. A questão do Militão também passa um jogador da base do São Paulo, zagueiro, às vezes volante, que começou a trabalhar com o Rogério como lateral direito, teve uma evolução no Porto agora como zagueiro, a gente trouxe, trabalhou na primeira convocação com ele, mais como lateral, utilizando ele como zagueiro no segundo jogo, nesse momento utilizando como zagueiro nos treinamentos e provavelmente como zagueiro nos jogos também. A questão do Richarlison, que é um atleta que também fez duas funções, né? Pelo externo, pela esquerda e pivô, mas no treino foi só um movimento de marcação, né? De pressão alta, de saída de marcação, que ele abriu pela esquerda e o Malcom fechou para que a gente pudesse ter um desenho de pressão alta, né? Na saída, só isso, no movimento ofensivo, o Malcom como externo e ele por dentro fazendo uma dobradinha com o Firmino, que é uma situação parecida com o que a gente usou na Copa, o Firmino junto por dentro ao Gabriel, e a gente pode usar nos jogos, o tempo nos dá, né? Agora mais oportunidade de poder oportunizar e observar essas movimentações. Assim como a estrutura defensiva, ela pode ser, ela com uma ideia sempre de deixar o último atacante, Gabriel, Firmino, quem quer que seja, junto com o penúltimo atacante, Neymar, ou Douglas quando for, ou enfim, qualquer que seja, numa retomada de posse de bola, eles num plano mais avançado, para que estejam fresh, para que estejam com condições de agredir e dar essa sustentação para que essas possibilidades cheguem. E o Richarlison é onde ele jogou no Everton no último jogo, com dois atacantes. Exato. Tino, por favor. Tite, você, durante aquela arrancada histórica das eliminatórias, era incensado pelo Brasil inteiro como um modelo da perfeição e era algo que você sempre falava, te incomodava, eu sou humano, eu não sou tudo isso que se diz, a gente... E aí depois tivemos um grande trauma, assim, a grande dor ali da eliminação na Copa e agora tudo recomeça, vamos indo para o terceiro jogo e tal. Eu te pergunto o seguinte, hoje, como o Brasil te vê, quer dizer, o Tite também perde, o Tite também tem seus dias, tem seus momentos de frustração, e já passada a fase aguda da dor e da tristeza e tal, te coloca numa situação mais confortável, quer dizer, você se sente melhor assim, quer dizer, sem ser esse Deus todo que se dizia? Primeiro eu não me considerava assim, me incomodava assim. Eu sinto dor de barriga, tem dias que eu sou insuportável no convívio. Cara. Eu olhei para ele, porque eu sou chato. Tudo. Às vezes a gente fica nessa exposição um pouquinho maior, que as pessoas me entendem que assim, está sempre equilibrado, eu não estou sempre equilibrado. Então é uma busca incessante desse equilíbrio, é uma busca incessante de aperfeiçoamento, é uma busca incessante de ter aprendizados, mas que esses aprendizados e essas experiências não sejam limitantes. Porque eu fiz o título mundial
em 2012 eu vou ter que fazer as coisas iguais. Não, elas têm que ser contextualizadas. O momento pode determinar. A grande campanha que nós fizemos nas eliminatórias, então reproduz todos os atletas iguais nomes, tal, vai reproduzir igual. Não te assegura. O momento, essa busca desse crescimento, essas experiências que nós passamos juntos. Eu digo assim que vencer ensina, perder ensina também. Depende da nossa capacidade de absorver e conduzir. Obrigado. يا شباب السلام عليكم اول شيء. مساكم الله بالخير يا شباب. حضروا اسئلتكم عشان 5 اسئله ان شاء الله للمدرب وكل واحد يجهز سؤال. اوكي. ماي. الرحمن الشنيبري اذاعه يوسف. اول شيء ارحب بالمدرب هنا في السعوديه. استجاب بسأل عن استقبال اللي شاهد يوم الامس والاستقبال الكبير ايضا من قبل وسائل الاعلام العربيه والسعوديه وايضا الشغف الجماهيري الكبير اللي كان موجودين وحرصوا انهم يتواجدون عند لواء مقاسكا منتخب البرازيل وايضا تواجدوا من يوم قبل بدايه التدريبات. Como você viu a recepção aqui no aeroporto, na galera aqui na Arábia Saudita e também na mídias árabes, também não só da mídia da Arábia Saudita também está esperando você aqui. Você viu essas coisas? A recepção que nós tivemos todos, ela foi muito afetuosa, foi muito respeitosa, foi com carinho, inclusive com garotos, crianças que estavam no aeroporto conosco. Então, próprio dessa relação de que vai haver um jogo de futebol onde vai haver uma competição, mas ele é uma oportunidade de integração nossa também. Integração de povos, integração de culturas, de respeito a diferenças. Isso nos traz, isso é legal, esse intercâmbio é legal. Eu te confesso que em relação à imprensa, eu fico tão voltado ao trabalho que eu não tive a dimensão. Em alguns momentos só, e até porque a gente estava confuso, o fuso horário, eu não tive a dimensão na imprensa, mas imagino por vocês. Mas essa relação humana, ela foi de muita receptividade, de muito carinho, de muito respeito à nossa chegada. طبعا يقول كان استقبال رائع يعني في المطار من الجمهور يعني خصوصا الاطفال اللي قدموا له الورد يعني وبالنسبه في نفس الشيء لما وصل الاوتيل هناك ويقول احنا عاد ننظر لها تقارب حضارات يعني انه نحضر تقارب حضارات وان شاء الله المباراه برضه هذه تكون مباراه تنافسيه يعني وان شاء الله تكون على خير. السؤال الثاني يا شباب. فارس سديس صحيفة اليوم. أسأل المدرب عن القيمة الفنية اللي ممكن يعني يستفيد منها في هذه البطولة، لأن أعتبرها تقريبا بطولة قارات مصغرة. Está perguntando o benefício esse torneio. Está disputado 2 amistosos contra a Arábia Saudita e a Argentina. Que é o benefício? Ele traz níveis de exigência e a característica da Arábia. É uma equipe móvel, é uma equipe rápida, de qualidade técnica de passe, que ela tem transições ofensivas, como o Kleber colocou, e defensivas interessantes. Então não é aquela equipe mais estática, mais pragmática. Então isso gera um grau de dificuldade de marcação maior. Ela rompe linhas, eu vou dizer, ela ataca espaço. Não é uma equipe postada, pesada. Então é uma característica diferente que nós vamos ter que nos adaptar a essa função. A Argentina, das duas, ela é sempre uma rivalidade, mas ela nos traz essa busca de experiência, essa busca de oportunidades, como eu tinha falado, mas para mim conhecer alguns atletas diferentes, em posições diferentes, com estruturas táticas por vezes diferentes de ajustes, ela nos proporciona. طبعا يقول هناك فائدتين يعني نلعب ضد مدرسه يعني مباراتين ضد فريق يعني السعوديه فريق يعني يعرف يقفل يعرف يهاجم يعني مو بذاك الفريق القوي صحيح لكن برضه عنده نقاط قوه وراح نقابل برضه فريق الارجنتين كل فريق راح نستفيد منه برضه راح يبين عندنا لاعبين جدد وفي مراكز جديده بعد نفس الشيء ونكسب خبره برضه من الارجنتين نفس الشيء نلعب ضدهم يعني هذا اللي نستفيد من المباراه.
السلام عليكم، أحمد ناجان صحيفة الجزيرة. سؤال قبل حوالي 10 سنوات المدرب تيتي كان موجود في المنطقة وتحديدا نادي العين والوحدة الإماراتي. سؤالي بعد هال10 سنوات وش اللي يختلف عليه بالنسبة للاعب الخليجي؟ على اعتبار انه يفترض انه راقب لاعبين المنتخب السعودي، هل تغير عليه اللاعبين الخليجيين او ما تطوروا زي ما كانوا؟ شكرا. Está perguntando se estava aqui na Mundo Árabe, na Emirados Árabes, 10 anos atrás, mais ou menos. Aí, o que a diferença viu sobre de jogadores árabes agora e antes? Você viu aquela época que você estava aqui na Emirados Árabes? Na medida que há um intercâmbio grande, na medida que profissionais de outras áreas, eles vêm, na medida que profissionais não só na área técnica, mas de atletas, há esse intercâmbio, há uma evolução. Na medida que se tem amistosos com essa grandeza da Arábia Saudita com o Brasil e outros enfrentamentos, isso eleva a nível técnico, isso ajuda, inclusive, na evolução, individualmente e no esporte de uma forma coletiva. A gente teve a felicidade de, tanto no Al-Ain quanto no Al-Wahda, trabalhar com jogadores da seleção dos Emirados, e jogadores muito qualificados. Até a gente, na época, isso há 10 anos atrás, a gente falava que alguns jogadores nacionais que trabalhavam com a gente jogariam tranquilamente no Brasil. Né? O número 10 dos Emirados Árabes na época, que chamava de... Eu também lembro. Amori, o Omar, Omar Abdurrahman El Amori. Exato, que também são jogadores de altíssimo nível, né? Que jogariam tranquilamente no Brasil, que é considerado um celeiro de jogadores de nível. طبعا هو يقول قبل 10 سنين لما نشتغل في العين والوحده يعني اللاعبين كانوا في لاعبين برضه كويسين وعندهم نوعيه كواليتي يعني وفي ذكر برضه اسم لاعب ذكره الى الان يعني يقصد عموري هو يعني يقول هذا كان لاعب كان في ذاك الوقت ممكن يلعب في البرازيل بالراحه يعني ما بدون صعوبات يعني لكن طبعا في اكيد انه راح تطوروا يعني مع احتكاك مع اللاعبين مع المدربين اللي جو اكيد انهم راح يصير في تطور وهذا اللي صاير. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سامي العلمي جديد من الرياض. سؤالي المنتخب البرازيل في مساله تطور الكره السعوديه في اقامه مثل هذه البطولات، يعني انعكاس عليها، هل سيكون انعكاس ايجابي لتقابل منتخب زي الارجنتين والبرازيل السعوديه التعب معها، بالاضافه الى ان هالشيء يهيئ بكره السعوديه لاستضافه بطولات اكبر من بطوله او الدوره الرباعيه هذه. A Arábia Saudita está organizando esses jogos amistosos aqui atualmente. O que você acha, ou essa ajuda a Arábia Saudita para a evolução do jogo, e jogo também contra a Argentina, contra o Brasil, isso ajuda para a Arábia no futuro? Eu faço a primeira página. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Quando tu tem um intercâmbio, vamos colocar com o primeiro mundo em relação ao futebol, não é um desprezo à Arábia Saudita, mas nesse processo de evolução que ela busca, enfrentar grandes equipes, grandes seleções, ela te dá, inclusive, em termos mentais, a capacidade de enfrentamento, a experiência. Ela te traz esse componente. Ela diz, pô, não, eu vou olhar para o Brasil, não, eu tenho condição de enfrentá-lo. Né? Ela traz essa experiência, esse know-how, que ele é importante em termos esportivos, com certeza. طبعا هو يقول اكيد انه المباريات هذه تساعد على تطور الكره ونفس الشيء تساعد اللاعبين لما يلعبوا على مستوى اعلى لما تقارن بين مستوى الكره في العالم يعني المستوى الاول المستوى الوسط طبعا اللاعب لما يتعود يلعب هذه المباريات الكبيره دي يصير خلاص يصير يعني لما يلعب مره ثانيه يصير جاهز انه يقابل فرق كبار والسؤال والجواب عامه يعني مفيد جدا. محمد سعيد الله قناه روتانا الخليجيه. الدوري السعودي الان اصبح يستقطب عدد من النجوم الكبار والمهمين في منتخباتهم وفي انديتهم، مثلا احمد موسى، جوزيف دي سوزا لاعب الاهلي، وباولو دياز.
عدد من اللاعبين اللي يمثلون منتخباتهم في كأس العالم الأخيرة. هل ممكن نشاهد أحد من نجوم البرازيل الحاليين في الدوري السعودي؟ Está perguntando agora campeonato da Arábia Saudita, chamando, contrataram vários jogadores estrelas na Europa. Você acha que tem a oportunidade de um jogador de seleção pode jogar na Arábia Saudita? Não sei dizer claramente isso, mas o Rodriguinho foi um jogador que a gente chamou na seleção, esteve com a gente nas nossas convocações e acabou vindo para cá, né? Então, de repente, pode ser que aconteça isso. Aproveitando que eu estou aqui no Al Hilal, no clube, eu tive o prazer de formar como treinador na base do Grêmio nos anos, final dos anos 90, um jogador chamado Marcelo Camacho, que foi um dos grandes jogadores do Al Hilal. É um dos grandes jogadores da história do clube. Não foi da seleção, mas chegando aqui no clube lembrei desse atleta, né? E que aqui foi um grande jogador, um meio armador, camisa 10, perfeito, com qualidade ofensiva, carioca, mas que tinha um jogo competitivo muito forte, né? E hoje à tarde a gente trocou mensagens falando sobre a passagem dele por aqui. E o desenvolvimento do futebol, esses enfrentamentos que a Arábia teve recentemente, antes da Copa, com Itália, com Alemanha, com Bélgica, agora com o Brasil, tornam a possibilidade de vinda de atletas para cá mais concreta, real. concreta, mais real, né? طبعا يقول انه في اللاعبين البرازيليين يعني سبق جو السعوديه هنا، واتذكر طبعا في لاعب تكلم عنه كاماتشو، وقال في لاعب برضه اسمه روجيرو، يعني هو رودريجو يلعب في الان، ما ادري انا ما اعرف اللاعب ده، بس يقول انه يقول انه دعاه للمنتخب، يعني راح يدعي للمنتخب ان شاء الله، ويقول بالعكس يعني ليش ما يجي لاعب؟ مش مركز عادي. Posição dele qual? O Rodrigo. Do Rodriguinho? É meia de articulação, meia criador, meia de criação. Rodriguinho. Egito, pirâmides. Obrigado. Shukran. Tem pergunta pessoalmente.